Religião vem da palavra religado. Coisas são diferentes, né? Elas não são a mesma coisa. E a religião eu acho interessante porque também é uma forma de fortalecer laços, né? Um grupo ali. Uns aos outros como eu os amei. Religião para mim é amor, solidariedade, companheirismo, compaixão. Mas também eu não vejo a religião como determinante de uma espiritualidade, que muitas vezes... E a religião também dos indígenas, das religiões indígenas, pede comunhão com tudo, com a vida. Espiritualidade é uma forma de vivenciar a vida acreditando em algo maior. Este é o Hebreu Podcast. E aí galera, gente boa, tudo bem com vocês? Eu sou Lidomar Nepomuceno, host do podcast O Hebreu. E eu sou Lia Girão, hostess do podcast O Hebreu. Filosofia de vida, relação com a natureza, culto aos ancestrais. Uma religião com raízes no continente africano, o candomblé chegou ao Brasil com os povos africanos em diáspora por meio da colonização europeia. Teve de se submeter a um processo de sincretismo que possibilitou sua sobrevivência e também influenciou a religiosidade cristã, sobretudo o catolicismo popular, bem como a cultura brasileira como um todo. O candomblé, como outras religiões de matriz africana e afro-brasileiras, sofre desde sempre a violência do racismo e da intolerância religiosa que tem sua nascente no colonialismo europeu e no fundamentalismo religioso cristão. De pessoas agredidas a terreiros incendiados ou negligenciados pelo poder público que não os reconhece enquanto patrimônio cultural, o candomblé resiste. Como alternativa para um caminho de superação da intolerância e do racismo religioso e construção de um espaço de diálogo interreligioso, o Hebreu recebe Maia Neto, Muzenza de Inkosi, e Tiffany Odara, e Alorixá do terreiro de Oiamatamba, para compartilharem conosco sobre a espiritualidade do candomblé e expor as violências que sofrem por serem candomblecistas. Então, gente, a gente está nessa nossa primeira temporada, né? Nessa série sobre pluralismo religioso, e hoje a gente grava mais um episódio, hoje falando sobre o candomblé, de uma tentativa de superação desses preconceitos, da intolerância religiosa. A gente acredita que as pessoas mais adequadas para falar da sua espiritualidade, da sua religião, é quem é da religião. Então a gente está sempre trazendo pessoas da religião para falar da sua religião, compartilhar, conversar conosco. E o Maia, quando eu consultei se ele toparia participar com a gente desse episódio, perguntei se ele teria o nome de uma mulher para indicar para participar, o Maia nos indicou a Tiffany Odara, com quem eu entrei em contato, e também foi muito solícita e topou estar aqui com a gente. Então, sem muitas delongas, pedir para a Tiffany se apresentar, dizer quem é você, para quem está nos ouvindo. Então, olá a todas as pessoas. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, pela oportunidade de estar aqui, pelo espaço que me foi me apresentado, pelo espaço que foi proporcionado para falar desse meu lugar social, desse meu lugar de fala, enquanto uma pessoa de religião de matriz africana, e pelo carinho, pela indicação, agradecer mesmo de coração. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, que não me conhecem, eu me chamo Tiffany Odara, eu sou formada em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia. Recentemente eu terminei uma especialização em Gênero, Raça, Sexualidade e Etnia na formação de educadores e trabalho enquanto educadora social e redutora de danos do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT da Bahia, o CPDD-LGBT, que é um aparelho, é um mecanismo do Estado que trabalha na rede de enfrentamento à violência contra a população LGBT e no matriciamento da rede para que as políticas públicas possam acontecer. Também estou e Alorixá do terreiro Oiamatamba de Cacurucá, terreiro esse que se iniciou na década de 50 pela minha saudosa avó, Judete Argolo da Silva, dona Detinha, de Ançã, de Matamba, e eu estou à frente do terreiro há mais ou menos há 12 anos. Sou mulher trans, politicamente sou uma travesti, sou mãe, sou líder comunitária, trabalho com população em situação de rua, pessoas vivendo com HIV, profissionais do sexo, entre outras atribuições que eu faço, porque a gente não é só isso. Eu sou ativista do movimento LGBT, QIA+, movimento de mulheres negras, enfim, Tiffany Odara é um pouco disso tudo. Um pouco, né? Muita coisa, na verdade. Que massa, muito feliz. Maia, e você? Gente, oi, boa tarde. Aliás, fico muito, muito, muito feliz de poder ouvir a Tiffany de novo, porque eu já ouvi antes, já no grupo de estudo que você participou, Tiffany. Sim, sua fala é muito maravilhosa, muito boa de ouvir. Então, pra mim foi muito bom que ele tenha conseguido entrar em contato com você e você esteja aqui hoje. Sim, muito obrigado por estar aqui. Peço pela sua bênção, como Yaloixá, Motumbá. Você é uma mais velha, você tem caminho. Eu começo dizendo que sou iniciado no terreiro de Matamba.
Sou psicólogo, colagista, sou bicha, sou cuidador também. Acho que me considero mais cuidador do que psicólogo, acho que começa a diferença. Considero mais como em prol de cuidar, de ouvir, de testemunhar, do que de necessariamente estar nesse lugar muito duro da psicologia. Então eu começo daí. Então é isso, estou muito feliz de poder compartilhar. Vou falar de uma experiência muito limitada como Zenza, mas mesmo assim vou tentar trazer aquilo que eu posso trazer e poder deixar o debate rico, bom de se escutar. Também agradecer a todo mundo que está comigo, os meus ancestrais, meus inquices, para a gente poder ter hoje uma boa fala, uma boa conversa. Uma conversa suficientemente boa. É isso, gente. Obrigado, Maia. A gente queria saber de vocês como foi a trajetória pessoal dentro da religião, né? A Tiffany já nos falou que tem um histórico familiar, então a gente queria saber de cada um como foi que esse tanto conhecimento como a participação dentro da religião. E também, se vocês pudessem, a gente queria que vocês dessem um panorama assim, da história do candomblé. Nós sabemos que eu acredito que não podemos falar de um candomblé só, mas queríamos que vocês contassem um pouco da história do candomblé para nós. As religiões de matriz africana, elas são religiões que ela têm o seu poder inicial, são religiões que vêm de origem africana, né, de origem África. A gente precisa primeiramente compreender que a África não é um país como o Brasil, a África é um continente, e esse continente ele era dividido por territórios que hoje a gente chama na religião de matriz africana de nação, etnias que iam cultuar a natureza. A gente precisa também pontuar que orixá não são deuses ou não são demônios, mas são elementos, energias da natureza. O candomblé, eu não considero uma religião, mas sim uma filosofia de vida, porque o candomblé não religa ninguém a algo. O candomblé ele vai dizer que somos uma extensão dessa natureza. Porventura, o nosso corpo é um corpo que gera energia, é um corpo que tem água, é um corpo que tem uma força física denominada como fogo, porque esse fogo que nos mantém de pé. A gente vem desse barro, né? A gente vem desse chão, desse solo, e a gente precisa dos elementos essenciais da natureza para que a gente possa se manter de pé. Então, qual é o corpo, qual é a pessoa, qual o elemento da natureza que não depende da água, né? Que não depende de alimentos, né? Então, o candomblé, logo, ele é uma filosofia de vida, ou a outros olhares, outras percepções, uma religião que vai dialogar diretamente com os elementos da natureza, né? Então, cada etnia africana ela tinha uma maneira de cultuar, de preservar, de valorizar o sagrado. O sagrado para a gente é a vida, é a natureza. Então, tudo aquilo que a natureza vai proporcionar para que o ser humano ele possa ter sua trajetória de vida, de possa construir o seu ciclo de vida através de diversos elementos, de diversas possibilidades. Então, a morte faz parte desse ciclo de vida, o nascer faz parte desse ciclo de vida, né? A infância, os nossos erros, porque aprendemos com os nossos erros, né, para que não possamos mais errar ou que possamos ser um ser humano melhor. Então, o candomblé é esta filosofia, é este processo que vai nos ensinar diariamente. Então, a minha família é uma família que tem uma origem muito grande aqui na cidade de Salvador. Eu moro hoje em Lauro de Freitas, onde é o terreiro de minha avó, mas a minha família paterna é uma família que ela tem um histórico no candomblé de Salvador, né? O primeiro terreiro de candomblé da minha família paterna surge em 1913, no bairro da Liberdade. Foi minha avó que fundou esse terreiro, minha avó, no caso minha bisavó, desculpa, paterna, mãe de meu avô. E com isso, algumas tias minhas, alguns tios meus, são iniciados em terreiros, em casas tradicionais que temos aqui em Salvador. E, porventura, eu fiquei com o cargo dessa minha outra avó, né, que foi iniciada no Recôncavo da Bahia, em Cachoeira, né? Ela nasceu em 1913, por coincidência, foi iniciada com 7 anos de idade e, posteriormente, ela vem para a cidade de Lauro de Freitas, já na década de 50, onde ela foi iniciada na nação chamada Nagô, que é uma nação diferente do Queto, diferente do Angola, diferente do Jeje. E aí ela plantou suas primeiras sementes de axé. Axé é força vital, é energia. E essa força vital, ela resplandece hoje em mim, Tiffany Odária, que estou à frente do terreiro. O terreiro, posteriormente, ele migra para o Angola, porque minha avó vai migrar para o Angola, porque a nação Nagô é uma nação que a gente só vê hoje, uma única casa, que porventura tem ligação com minha avó, que é lá em Cachoeira. E daí eu vou levando a minha religiosidade quanto a mulher trans, que é um desafio também, né? Eu posso abordar isso mais à frente, por ser uma mulher trans e por conta de fortes influências de uma cis heteronormatividade
que vai resplandecer, que vai influenciar as religiões de matriz africana, acaba que corpos como o meu, esses corpos eles não são bem vistos nas religiões de matriz africana. Enfim, é um pouco do histórico que eu trago, né, da religiosidade. Eu fui iniciada por orixá Oxum, que é o orixá que está essa divindade, essa energia das águas doces, ligada com o útero, com a fertilidade, com a vida. Né? Eu tenho 17 anos de iniciada, né? Iniciei quando eu tinha de 15 para 16 anos, e hoje eu estou à frente do terreiro enquanto Yalorixá. Um pouco diferente da história, assim, a minha família não vem de terreiro, originalmente. Aliás, eu ter ido para terreiro foi uma surpresa até para mim. Faz mais ou menos uns 2 anos, 2, 3 anos que eu comecei a frequentar um terreiro. Minha família é aquela família, tipo, muito comum aqui no Ceará, extremamente católica, que tem até um certo diferenciação com pessoas que são evangélicas, por exemplo. Então eu ter ido pra terreiro foi ter ido uns 2, 3 passos além do que era o comum, assim, do espaço da minha família. A Tiffany, tipo, de maneira muito linda, conseguiu abarcar aquilo que é a história de maneira muito bonita mesmo. O meu terreiro, ele tem raiz Angola, que a gente chama de nação Angola. Então, vocês podem perceber que a gente fala muito de casa, que fala muito de raiz, que fala de axé, porque a gente se vê como família mesmo. Então, eu tenho a minha família dita biológica, tenho minha mãe, meus tios, meus primos, assim como também eu tenho meu pai, meus tios, meus primos de axé, de terreiro. Então, não só como também, mas é família. É família que é costurada com axé. É costurada com iniciação, é costurada com ensinamento, é costurada com tudo isso. Eu comecei de maneira muito, muito interessante. Foi depois de uma perseguição que alguém me fez na universidade. Isso nunca tinha me atingido antes, mas perseguição ao mesmo tempo física, ao mesmo tempo espiritual. E eu fui atrás de algum lugar para poder me proteger, me resguardar. E igreja não era um lugar que eu me sentia muito à vontade para isso, ou qualquer igreja. Então eu sabia que não era um lugar para onde eu iria. E coincidentemente eu tinha acabado de conhecer uma pessoa, que foi minha macota. Macota é um tipo de... é um cargo dentro de um terreiro, da família, que é um cargo que é um cargo que eles chamam que é muito, muito valoroso. Que é uma macota de Dandalunda, que seria muito próximo de Oxum. Ela me levou para esse terreiro, foi o primeiro terreiro que eu frequentei, foi o único terreiro que eu pisei, assim, naquele ano, e eu fiquei naquele terreiro. Já encontrei meu pai, que meu pai ele é iniciado em Matamba, e nesse terreiro eu fiquei. Então eu acabei me iniciando mais ou menos 9 meses depois na religião. Me iniciei enquanto Inkosi, que é um deus ligado à guerra, ao deus do fogo, ao deus do metal. É Deus também ligado aos caminhos, às armas e à tecnologia. E é isso. Meu processo de iniciação, meu processo de aproximação foi esse. Acredito que eu conheci você, Lidomar, logo depois que eu me iniciei. Então tu pegou, acho que muito daquilo que eu tô falando tem sentido pra ti. Você participou, acho que da minha festa de saída de um ano, né? Você tava lá com certeza, tava belíssimo. Então você acompanhou boa parte do meu processo também. Acredito que seja bem íntimo, né? Então é isso, gente. Obrigado, mãe. E aí uma coisa que surge também como curiosidade, né, das pessoas perguntando, como é a iniciação dentro do candomblé. Eu achei muito massa a Tiffany trazer essa ideia de uma filosofia, porque realmente quando eu fui estudar um pouco, né, porque enfim, para chegar e conversar a gente tem que ter a noção mínima. As pessoas falam muito isso de ser uma filosofia e que é uma cosmovisão totalmente diferente do que a gente está acostumado nas religiões, né? Que está para além do bem e do mal. Eu achei isso muito interessante. E eu queria saber mesmo como é a iniciação, como é a iniciação e como foi a iniciação de vocês, no caso. Então, o candomblé ele é uma religião iniciática, né? Você vai viver no candomblé, você vai ter uma vivência de candomblé. Você nasceu, foi criado, mas você não se iniciou. Mas você conhece, você entende, você sabe, mas se você não é iniciado, esse conhecimento seu não é validado. Ou ele é um conhecimento que pode ser respeitado pelo EGB, que é a comunidade, mas para você ter uma autonomia, uma liberdade, uma posição, você precisa ser iniciado. O processo de iniciação das religiões de matriz africana, ele é muito sigiloso, ele tem um processo de AO, que a gente chama de AO, de buxê, de mussuru, que são segredos, há um segredo, há essa questão do segredo que é algo interno, né? Então, há um processo iniciático que vai, através de elementos essenciais da natureza, vai preparar aquela pessoa para um novo nascimento. Aquela pessoa, ela morre e nasce para o orixá e ela vai receber uma digina. O que é essa digina? Um novo nome para dentro da religião de matriz africana, né? Então, essa pessoa, ela morre para o mundo e aí nasce para dentro da religião de matriz africana. Isso acontece muito nas regiões de matriz africana, no candomblé, as nações Queta, Angola, Jeje, Nagô. Eu acredito que outras nações que eu não tenho 100% do conhecimento têm esse processo iniciático,
que é esse processo que valida a sua entrada. Então, você vai entrar na religião de matriz africana após a iniciação, você vai ser um bebê, você vai aprender a engatear, a falar. E o respeito aos mais velhos é essencial, imprescindível, você respeitar os mais velhos. Então, Tiffany, eu tenho 30 anos de idade, aí suponhamos que eu já tenho 17 anos de iniciado, e aí iniciou uma pessoa de 40. Aquela pessoa tem 40 anos de vida, mas dentro da religião de matriz africana, ela tem meses de iniciada, 1 ano de iniciada. Ela vai ter que ter um respeito, mesmo eu tendo uma idade inferior, né, a dela, se estabelece um respeito, porque eu tenho um posto, eu tenho um grau elevado na religião de matriz africana. Isso é importante. E é essencial o respeito aos mais velhos, porque a gente aprende a respeitar o mais velho, a gente aprende a dar para a gente poder receber. Você não vai dar aquilo que você não tem. E aí é uma filosofia que eu digo às pessoas: você não pode dar amor se você não tem amor próprio. E o Candomblé de Teodora diz isso. Então não espere ninguém te amar, se ame primeiro, né? Tenha esse amor próprio, e esse amor próprio ele possa transbordar com as pessoas ao seu redor, para que depois você ache uma outra pessoa que ajude a transbordar cada vez mais. E o Candomblé ele traz isso, né? De você não dar o que você não tem. De você não dar o que você não tem. Entendeu? Então, isso é imprescindível para as religiões de matriz africana. É imprescindível, por isso, a importância de você passar pelo processo de iniciação, de você passar pelo processo de aprender a rezar para o seu orixá. Orixá significa ori, cabeça, chá, guardião. O guardião de sua cabeça, Inquiste, que é no Angola, Vodun, que é no Jeje, que ambos vão ter significados, e aí, acho que Maia, né, tu pode me corrigir, parecido com o de Orixá, mas é importante pontuar, como ele trouxe, né, Dandalunda, que é semelhante ao Oxum, mas são divindades de etnias diferentes. Então, a casa de Queto, ela vai ter as cantigas, as rezas diferenciadas das casas de Queto, diferenciadas da casa de Nagô, diferenciadas das casas de Jeje. É importante pontuar tudo isso. Com certeza, minha mãe. Tipo, eu acho que uma coisa que é muito interessante é que o segredo faz parte da própria iniciação. Então, por isso que não tem sentido a gente também falar. Tiffany já brevemente e lindamente disse tudo, assim. Isso é o suficiente, é isso mesmo. E eu acabei pegando aqui um texto que é de uma poetisa, que ela é de Candomblé, que é uma amiga minha, aliás, aqui de Fortaleza, que é a Marisa Janu, ou Mãe Janu, que fala exatamente sobre isso, sobre o Ori, sobre o Orixá. E ela... Eu queria ler brevemente o poema, então, licença, gente. O poema se chama Oriki para Ori. Oriki é como se fosse... não. São palavras encantadas, são rezas. É o seguinte. Ori, eu me curvo, és um espelho, ninho em que me deito. Nesta manhã eu te louvo, te amo, te chamo e agradeço. A do pé, Orimi. Me cuide, esteja por mim. Ao adormecer e quando acordar. Ao refletir, durante o agir e no descansar. A cabeça do vencedor vencerá. Toda inteligência de boas escolhas, toda saúde para cuidar da proa, todo raciocínio nas decisões, toda alegria nas emoções. A liberdade está dentro de ti, que sou eu e somos. Ori, te chamo sempre eu de você, e Ori, eu de mim. Então, isso que a Mãe Janu, aliás, peço que vocês a sigam, ela é uma poetisa incrível, ela vai tentar trazer nossos princípios de filosofia através do poema, que eu me sinto aí também, que é por aí, uma parte nossa, que é a natureza, que é tudo isso. Eu acredito que é isso, Lia. Que a iniciação também acontece em fundamento de segredo. Que eu acredito também, e aqui eu consigo pensar, é como reflexão mesmo, que ela é muito germinativa. Mas também da relação que a ciência teve com o terreiro e com o candomblé, por exemplo. Que foi essa relação extremamente colonial, extremamente antropológica que aconteceu. De realmente chegar e desnudar segredos. Não é comum que alguns autores ou autores muito conhecidos tenham feito esse processo mesmo de revelar segredos que são segredos de iniciação, por exemplo. Tem galera que pautou a vida profissional, antropológica diante disso. O que é um problema. Assim, é um problema. A gente viu isso de perto, né, Maia, já? Sim, a gente viu isso de perto. Então, é isso que eu sinto. Muito, muito importante esse apontamento do Maia, né? Nós estamos aqui, eu e Lia, somos cientistas sociais. Eu mais próximo da antropologia, ela da sociologia. E eu lembro que isso foi conversa que eu já tive com o Maia, né? De como isso é violento. E de tantas vezes e a questão racial também, né? De quem vai até o terreiro pesquisar serem pessoas brancas e a relação colonial que se dá também por conta disso, e o não respeito a essa dimensão do segredo da religião, né? Então, quanto que é indigno alguém que nem é da religião e vai desse lugar da branquitude para poder falar disso, né? Então, é importantíssimo o Maia ter tocado nesse assunto, que fique como ponto de reflexão para nós que somos das ciências sociais, né? Do respeito que se precisa ter, da ética que se precisa ter, dessa dimensão do segredo no sagrado. Partindo já para a próxima questão, né? A gente queria entender melhor como é que é isso da autoridade, né? Quem são as autoridades dentro do terreiro, pensando na estrutura e tal.
é óbvio, daqui em diante no papo, sabendo disso, a gente e quem está nos ouvindo, né, que tem essa dimensão do segredo. Então, não é pretensão nossa, nem é do Maia e da Tiffany contar tudo, porque não cabe contar tudo, né? O que é importante a gente saber para compreender melhor a religião. Mas se vocês puderem falar para a gente um pouco mais de como é isso, das autoridades dentro do terreiro. A autoridade de um terreiro, de uma casa, de um eguebé, de um ilê, axé, de um terreiro, de um zol, ela é da Ialorixá ou do Babalorixá, né? Que seria a pessoa direta, responsável, né? A presidenta, o presidente, seria aquela pessoa que tem uma responsabilidade máxima em cuidar não só da sua vida pessoal, mas da sua vida espiritual e da vida espiritual de muitas pessoas que ali chegam. Porque quando eu fiz minha pesquisa, meu trabalho de conclusão de curso, no curso de pedagogia, eu falei sobre as linguagens socioeducativas do terreiro São Jorge da Gomeia, e ao entrevistar a Mameto Lúcia Camuruci, que é a Mameto de Inquice do terreiro São Jorge, ela me disse uma coisa que até hoje marca muito minha vida, que é: Candomblé é uma religião de serviços. Candomblé é uma religião, ela falou isso, é um espaço, é uma instituição de proporcionar diversos serviços espirituais, acolhimento, as pessoas adentram o espaço religioso em busca de algo. E a gente oferta esse serviço através dos elementos essenciais da natureza. Isso ficou muito marcado em mim. E trazendo para essa questão, para que as pessoas, ao adentrar, ao fazer uma pesquisa, ao querer compreender, para além da Ialorixá, ou da Mameto, ou daquela pessoa responsável geral, que no popular, no senso comum, as pessoas chamam de pai de santo, mãe de santo, né? As pessoas geralmente vão conhecer assim, pai de santo, pelo menos aqui na Bahia, né? Vai na casa do pai de santo ali, vai na casa da mãe de santo ali. Existe a Iaque Querer, né? O Amameto Nindengue, que são a mãe pequena. Uma casa ela tem uma mãe pequena. O que seria essa mãe pequena? Ou tem mãe pequena e pai pequeno. O que é esse pai pequeno e essa mãe pequena? Seriam, no caso, um homem e uma mulher que responde como vices dessa Ialorixá. Seria o segundo cargo abaixo, a Ialorixá acima, depois vem esse cargo, a depender da casa. Por quê? As hierarquias, elas dependem muito como o terreiro, como essa casa ela é organizada. Então, existem casas que o Axogum, ele também, abaixo da mãe de santo ou do pai de santo, ele tem autonomia. Existem casas que o Mobá, que é um outro cargo, ele tem uma autonomia abaixo da mãe de santo. Lembrando, né, que por mais que essas hierarquias mudem, a mãe de santo e o pai de santo sempre têm essa hierarquia, e a Lorixá e Babalorixá são vistos, para as pessoas compreender, como presidentes. E aí vamos pensar, só para que é uma reflexão, e tem pessoas que vão nos ouvir que não vai entender, é como se os demais cargos fossem os ministérios ou secretarias, né? São responsáveis por uma determinada função. Então, Macota, que seria o quê na minha nação? O Eked, o Oju, que é o olho da mãe de santo, porque a Macota, ela está ali para auxiliar as pessoas que entram em transição. Assim como o Ogã, ele também está responsável por algumas funções e pelo toque, né? Para que o xirê, que é aquela roda, aconteça. Aí temos Yalaxé, a responsável, a guardiã do axé da casa, o babalaxé, porque geralmente as funções elas são destinadas a homens e mulheres, porque o Candomblé vai dizer que as energias elas não andam. A visão ocidental diz que o homem tem que estar à frente da mulher, e aí outras correntes dizem que a mulher tem que estar à frente dos homens, mas o Candomblé vai dizer que não. Energias precisam estar em sintonia, em paralelo. Não existe uma energia à frente de outra, existem energias que vão estar em paralelo. Então é por isso que a gente valoriza a circularidade, para que a gente possa nos olhar, nos ver, nos perceber e dizer que não temos lado e que temos que estar sempre em paralelo, né? Então, eu acredito que seja, para que as pessoas compreendam, a hierarquia ela parte da Ialorixá, posteriormente, a depender da casa, dos mais velhos, aqueles que a mãe de santo for raspando, porque, como eu falei anteriormente, é uma religião iniciática, então, os primeiros, como o Rombão é o primeiro a ser iniciado de uma casa. O Rombão, ele no seu primeiro filho de santo, a passar do tempo, ele vai ter um posto, ele vai ter um cargo dentro do terreiro que ele foi iniciado, e ele vai ter um prestígio e uma hierarquia elevada em comparação aos que estão chegando agora. E aí vão se distribuindo os cargos, né, as funções que as pessoas vão ter e as suas responsabilidades conforme a sua iniciação. Coisa boa é entrevistar uma convidada pedagoga, né? Que ela já vai usando toda a didática, facilitando a vida da crente. Olha, gente, é igual aos ministérios. Obrigado, Tiffany. Facilitando a vida das crentes, de entender. Não, porque quando eu ia dar aula, eu pegava tantos elementos da vida de meus alunos para eles conseguirem, né, compreender o que eu estava trazendo ali, né? Que eles a gente já entendeu, professora. Eles já mesmo. Enfim, obrigada, gente. A gente que agradece. Maio, por favor. Tiffany, se você não concordar, pode me dizer aqui. Mas eu sempre senti que os cargos também têm eu acho que isso de serviço, mas de muito cuidado, assim, de um cargo sempre cuidar dos outros mesmo, quase como uma cachoeira mesmo, assim. De cuidado
é como uma energia, uma corrente mesmo, de um lugar para o outro. Então, por isso que eu falei da circularidade. Você percebeu que eu falei da circularidade? Para que todos se vejam, se percebam, porque eu sou Yalorixá, então eu vou ter que cuidar não só da minha vida espiritual, mas do outro. Então, aí eu cuido da Yaquequerê, que ela vai cuidar do Axogum, que posteriormente ela vai ter um cuidado com o Babá Quequerê, com a Babá Eguebé, e aí por aí vai. Entendeu a circularidade? Não sei se eu consegui responder a ti. Então acho que é isso. É uma circularidade de muito cuidado com a vida pessoal e espiritual também. Então por isso que a gente usa como termos essa de uma vida familiar mesmo, tá? Um terreiro é uma vida familiar. É muito isso. Quando a gente pensa sobre cuidado, sobre serviço, né, Tiffany, sobre ver a vida de alguém, acolher a vida de alguém. Porque também tem um fenômeno que, aqui eu vou falar de maneira muito ignorante, mas para realmente colocar uma questão. Se a gente vai procurar um terreiro, normalmente pessoas como, sei lá, como as bichas, sapatão, como as trans e travestis, a gente chega também querendo cuidado, mas chega também não sendo tão acolhido historicamente pelas igrejas ou por qualquer outros locais. Então o terreiro também me parece, para mim, como um lugar que todo mundo, ou que tem uma maior liberdade de poder chegar e ser cuidado de maneira espiritual mesmo, que a gente precisa disso. A gente chega muito doído da vida. Então, tá hora você conseguir chegar num lugar que é protegido, que tem o seu orixá, seu vodunce, tem seus minquice, tem isso, tem uma cadeia de pessoas que de maneira circular cuidam de você, e você também tem a oportunidade de no decorrer que recebe o ensinamento, que recebe as orientações, saber cuidar de outras pessoas. Por isso que tem esse palavreado de família, de comunidade, de estar próximo de um quilombo urbano, por exemplo. Reciprocidade, né? De reciprocidade, eu acho que é isso mesmo. Sim, perfeito. Não discordo não, concordo plenamente com você, Maia. É por isso que eu trago a ideia da circularidade, por isso mesmo, porque eu cuido e você cuida, nós cuidamos, e é aquela coisa de família. Só para as pessoas também entenderem, é Sexta-feira Santa, que é um calendário cristão, né? Mas a gente faz aquele almoço em família. Quem é família? As pessoas da religião matriz africana. E eu recebo muitos filhos, eu tenho muitos filhos que têm essa carência familiar, sanguínea, e que acaba depositando em mim. Entende? Então tem muito isso mesmo, e perfeito sua colocação, muito boa. E ouvindo vocês falarem, e principalmente a fala da Tiffany, tomando essa questão tanto das autoridades como a própria estrutura, né, de como vocês se organizam. Cada casa, assim, cada terreiro é independente ou vocês têm ligações, coisa do tipo? Existe uma independência, autonomia de cada terreiro. Existe uma hierarquia, que essa hierarquia ela vem junto com a tradição, o conhecimento nas regiões de matriz africana. Ele é oral, através da oralidade. Esse conhecimento ele é passado através da oralidade, né, dos mais velhos para os mais novos, como o Maia estava pontuando, né, de quem chega, de quem aprende, de quem vai ensinar, né, então tem muito isso, e ele me fez até lembrar que na casa que eu fui iniciada, era assim, então meu pai de santo, ele me iniciou, aí com 3 meses entrou uma Iaô, aí eu ia lá e cuidava daquela Iaô, seria a Gibonã, que seria a mãe criadeira. Aí daqui a 4 meses entrasse uma outra Iaô, a Iaô que eu criei ia criar aquela próxima Iaô. Existe essa maneira de se pensar a sua casa através dos ensinamentos orais que foram deixados, né, através de uma oralidade, mas que, de acordo, a depender de cada orixá, de cada casa, da nação daquela casa, da tradição, por exemplo, eu vou seguir a tradição que meu pai de santo segue, que meu avô de santo seguia, que meu bisavô de santo seguia. Talvez Maia, que está aqui comigo, ele vem de uma nação, pelo que eu entendi, Angola, que esse Angola, ele vai ser um Angola de origem Congo, tem um Angola que é de origem, que tem uma outra origem, né, assim como as casas Queto, né, e que aí pode se diferenciar e pode parecer em algum momento, mas isso é bem limitado, não existe um livro, ou o candomblé não vai ter como o catolicismo um papa, né, que vai explicar, que vai trazer, desculpa a expressão, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, tipo uma nota técnica, mas que não seria no catolicismo, seria tipo eu não sei explicar, viu, gente? Desculpa a ignorância. Mas seria tipo recomendações, como a gente vivia em algumas sociedades iorubais que tinha as Yalodés, que eram porta-voz de mulheres, né? Em algum momento, se pensou em algumas Yalorixás como representantes no combate à intolerância, mas cada casa ela vai ter sua composição a depender da origem, do legado, né? Das raízes daquele terreiro. Gente, desculpa, viu, com a nota técnica, mas é só para... assim, mas são recomendações, né? Porque, assim, o Papa, eu vejo ele como uma figura central da Igreja Católica. Para mim, ele é uma pessoa, o que ele fala, eu acredito, se eu estiver errado, eu quero que vocês me corrijam, eu acredito que as outras igrejas católicas, elas vão acatar, não é isso? Que cabe, sim, a colocação. O Papa é meio que um monarca, né? Ele tem um poder... Assim, o que ele diz é o que ele diz. É dogma, né? Eu queria só acrescentar uma coisa, assim, de não acrescentar do que esteja faltando, mas de complementar mesmo, complexificar.
assim, de que as casas também se encontram, né, de algum jeito. A gente tem as associações de luta, por exemplo. Aqui no Ceará a gente tem uma que é muito, muito, muito engajada. Nas festas as autoridades se encontram, as casas se encontram, porque a maneira como a gente ritualiza é de maneira cotidiana, é o ato de estar, mas também tem, algumas vezes, tem festas públicas, tem festas que existem convites e tudo mais. E nessas festas a gente se encontra também, a gente encontra Yalorixás, Babarorixás, Mametos, Tatetos e outros terreiros também, que vêm prestigiar a festa. Porque eu sinto, pelo menos agora de maneira limitada do lugar onde eu parto, que é uma festa, alguns rituais que são os mais públicos. Então a gente tá lá pra comemorar, pra vibrar junto, pra sentir aquele axé, pra compartilhar, pra também, nesses momentos, por exemplo, como foi meu processo de iniciação, que na saída, que é uma grande festa, há comida, há o compartilhamento, há aquilo de você tá bem, você precisa de mais alguma coisa. Porque tem algo que acho que a gente vai falar um pouquinho depois, né, Domar, que é isso do ato de o terreiro ele não tá fechado em si. Muito pelo contrário, ele tá costurado para fora da comunidade. Tá também, e por isso que a comida é muito importante no terreiro. Assim, pros nossos rituais, mas também como ato de comunidade. Por isso que a Tiffany falou sobre sexta-feira é um dia que todo mundo almoça junto. Isso já é também um ato religioso pra gente. Todo mundo comer junto numa casa, num terreiro, por exemplo. Foi muito massa o Maia mencionar isso, porque a gente realmente percebeu, né, quando eu tava assistindo alguns vídeos, uma coisa que a Tiffany falou, e o Maia também, que ficou muito clara, era sempre essa relação de amor que se materializa no cuidado e no serviço. E também tem a questão da comida, né, que eu acho que tem absolutamente tudo a ver. E a gente queria saber, né, como é que essa relação com a comida e também naquela... O Maia até sugeriu o termo em si, que eu acho que é interessante a gente colocar, candomblé sem sangue, como é que é isso? Eu ouvi falar também de candomblé vegano. Enfim, a gente queria saber como é essa relação com a comida dentro dessa filosofia. Deixa eu contribuir. Eu vou sugerir para começar com o Maia puder falar para a gente, então, desse lugar da comida, né, no candomblé, e talvez deixar para a Tiffany falar um pouco mais dela, o que ela acha disso, que tem se falado ultimamente, né, de um candomblé sem sangue. Gente, eu falar na frente de uma Yalorixá, gente, pelo amor de Deus, não tenho condições por isso. Tiffany pode começar. Gente, menino, pode falar. O que eu quis trazer, por exemplo, só para poder pontuar isso da pergunta de um candomblé sem sangue, porque isso é uma questão, tem até um livro de um autor, que ele vai tentar pontuar sobre o candomblé sem sangue, que é uma questão que eu acho que é muito... que para cristãos talvez seja uma questão, porque isso já foi ano passado, se não me engano, uma questão que foi política, que foi debate, que foi saber como é que era isso, que na verdade estava tudo isso meio que camuflando uma questão de racismo religioso mesmo. Então eu trouxe a questão mesmo pra gente poder girar um pouquinho sobre isso, porque a Tiffany vai poder falar isso de maneira muito mais profunda e bonita do que eu posso falar. Mas eu vou trazer a comida nesse aspecto mesmo de... A comida ela é uma energia. Tudo é energia, na verdade. Tudo é energia. Tudo é encanto, tudo é palavra, tudo é poética. Por isso que a Tiffany falou de maneira muito bonita que o orixá, o Nkisu, o Vodun, ele não é somente uma figura, ele é a própria energia. Então o meu santo, ele não é só uma figura pintada. Ele é a guerra, ele é o ferro, ele é o caminho, ele é o ato de ir, ele é a tecnologia. A natureza e a gente, a energia, é de uma só costura, assim como a nossa ancestralidade. Como aqueles que vieram de mim. Porque também foi um pedido familiar, do meu sistema familiar, do meu lugar de família, que eu fosse iniciado numa religião, por exemplo. Assim como todo mundo que entra no terreiro. Então, é difícil um pouco a gente tentar explicar, porque a gente tem que tentar fazer eu tenho que tentar fazer uma certa tradução para o pensamento ocidentalizado, um pensamento cristão que às vezes não cabe, assim. Então, às vezes fica uma tradução meio truncada, gente, então desculpa. Mas a comida, ela faz parte de energia. A gente não se alimenta. A gente também não alimenta animais, a gente também serve como alimento para o próprio chão. A gente serve alimento para a terra. Nossas palavras também são alimento. Então, as palavras curam. Tem palavras que eu me arrepio, não só por serem palavras que, por exemplo, me tocam enquanto empática, mas a Tiffany me falando sobre santos, sobre o axé dela, o terreiro dela, isso me impacta, isso me alimenta. Ela tá alimentando todo mundo, a gente tá alimentando todo mundo e sendo alimentado também. Eu tô um pouco próximo daquilo que é ser um cuidador, então sei o poder de uma palavra, de quanto aquilo costura a vida de uma pessoa, ou quanto aquilo desorganiza alguém, desmembra alguém, ou como também que ele pode organizar e trazer cura. É por isso que tem o poder da comida, que tem o poder da palavra. A gente sabe o que é ouvir uma boa palavra. A gente sabe qual o poder de se alimentar. Mas também de oferecer alimento. É um ato muito, 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 muito de terreiro. Alimentar alguém. Alimentar uma comunidade. Alimentar o seu santo. Alimentar a sua cabeça. Ser alimentado. Que eu me nutro agora. É por aí, assim. Por isso que eu trouxe um pouco sobre comida, gente.
Assim, né, Maia, eu até lembro, eu acho que foi você que comentou isso comigo, aí já passo para Tiffany, de que as pessoas às vezes não sabem o que se faz com a comida no terreiro, né? Quem é que come essa comida, assim? Acho que o Maia me falou em algum momento das pessoas que são convidadas a participar daquele momento. Eu mesmo, quando fui para a saída do Maia, comi uma comida muito gostosa, né? Então é esse lugar de afeto, de confraternização também, né? Pode partir daí também, Tiffany, né? O que se faz com a comida no terreiro? Quem é que come essa comida, gente? A comunidade, o EGBE, as pessoas, como o Maia bem colocou, né, anteriormente, né, desse lugar de família, de alimentar esse corpo que está intimamente sendo uma extensão de toda a natureza, precisa se manter de pé. Ninguém consegue se manter de pé se não tiver alimento, se estiver bem alimentado, né, bem hidratado. Indo para a polêmica, né, da questão. E aí eu vou ser bem sincero, eu não acredito que o candomblé é vegano, não acredito, porque... E aí é uma indicação até de livro, de filme, Jardim das Folhas Sagradas, que vai falar sobre isso. O sangue é uma energia vital. Ninguém mata nenhum animal, vai fazer nenhum sacrifício de animal por brincadeira. A gente não faz sacrifício de animal, a gente não faz perversidade com animais, porque os animais são sagrados. Ofertamos o sagrado a um outro sagrado, para que o sagrado possa compreender que precisamos alimentar os nossos. Quando eu acendo uma moíla, uma vela para um orixá, o meu orixá ele não está no escuro, ele não precisa daquela luz para ter a luminosidade. Eu peço para que aquela luz ela volte para o meu caminho, né? Para que me torne um ser humano melhor, né? Então, assim quando a gente oferece, a gente faz um sacrifício de animais, a gente está sacrificando, agradecendo, comemorando um odum, um aniversário do orixá, uma obrigação, e aquele herã, aquela carne, a gente vai dar às pessoas, aos filhos da casa. Minha avó ela fazia, sabe o quê? Que antigamente tinha muito do sincretismo religioso, né, com as religiões de matriz africana. E minha avó ela fazia as trezenas de Santo Antônio, que hoje é bem raro. Ela rezava do dia 1º de junho ao dia 13 de junho. No dia 13 ela sacrificava, desculpa a expressão matar, sacrificava um porco, um carneiro, um bode, enfim. E ela distribuía não só as pessoas que veio para a reza, mas com todas as pessoas da comunidade. Da comunidade que eu digo, os vizinhos do terreiro. Então, ela alimentava não só as pessoas que vinham para as trezenas, como as pessoas que não vinham, mas que ela sabia que havia uma necessidade de alimentação, né? Então, perceberam? Então, o sangue é uma energia essencial e vital para devidos processos iniciáticos. Maia é uma pessoa iniciada, ele sabe disso. Então, como é que você vai pegar batata, só para vocês entenderem, e vai ofertar uma batata, já que a gente também oferta frutas, a gente oferta grãos, sementes, mas você só vai fazer uma oferta só de vegetais. E a natureza ela lhe apresenta uma variedade, porque o candomblé ele não tem essa visão ocidental que está intimamente ligada com o capitalismo, que faz as pessoas veganas surgirem, que é um contraponto do capitalismo, do abatimento de animais. O candomblé ele não tem nenhum histórico ocidental, foi como eu disse no começo da minha fala. Ele tem seus princípios enraizados no continente africano, né? Aqui ele vai sofrer algumas influências, vai. Eu falei do sincretismo religioso, que foi uma alternativa, uma possibilidade de preservar uma religião, né, através dos santos católicos. Então, Santa Bárbara é Santa Bárbara, mas em algum período Santa Bárbara é Inhaçã, Santo Antônio era Ogum, ou São Jorge, ou Oxóssi, São Jorge, Oxóssi, dependendo do estado, né, da pessoa. Às vezes no Rio de Janeiro, se não me engano, Santo Antônio é Oxóssi, aqui na Bahia é Ogum, enfim. Assim como Nossa Senhora da Conceição da Praia, Iemanjá, né, Nossa Senhora Aparecida, Oxum. Então foi uma maneira que a gente criou, né, as mais velhas, as anciãs, né, a nossa ancestralidade, ela criou para manter de pé, viva, a nossa religiosidade. E todos os elementos da natureza, eles são vitais e essenciais. Então todo o processo iniciático, toda a obrigação, todo o fundamento do candomblé, ele precisa dos elementos da natureza para que ele possa se permanecer. Eu achei muito importante isso que o Maia colocou, de pautar mesmo uma perseguição, né, que é disfarçado de, sei lá, luta pelo direito dos animais, é que não dá para associar esse sacrifício que é feito, né, como uma violência animal ou como um maltrato. E muita gente está fazendo isso. Então, que fique claro que isso é fruto de um preconceito religioso, de um racismo velado, né, porque outras religiões também têm seus rituais, por exemplo, que no Natal, tanto de peru que morre, que a gente realmente não esteja pautando cada vez mais um racismo religioso e saber conviver, né, com as diferenças e aceitá-las. Eu até comentava com o Ronaldo, meu namorado, esses dias, que na verdade há uma relação de respeito com a vida do animal, né?
O animal não é morto e é jogado lá, Não. ele é sacrificado dentro de um ritual e tal, e as pessoas consomem aquela carne. Falta de respeito é você que compra uma comida, compra um frango, sei lá, e deixa estragar na geladeira, nem come isso, com um monte de gente passando fome, e não há respeito nenhum pela vida do animal, né? Eu já vi algumas pessoas, fora do contexto religioso mesmo, dizendo o quanto que é desrespeitoso você sacrificar a vida de um animal e não consumi-lo por inteiro. Eu vou começar essa parte aqui, que é mais nobre. Então é por aí. Só para pontuar que quando a gente faz o sacrifício, do couro do animal até a carne, tudo ali é utilizado e aproveitado e utilizado para outras obrigações, outros processos, né, internos, sigilosos da religião. Então não é uma brincadeira de fazer um sacrifício, jogar fora, botar no céu, não. Então é importante até pontuar e desmistificar, desconstruir esse pensamento. Eu queria trazer só a recomendação mesmo, porque eu lembrei de um documentário que eu e o Lidomar, a gente chegou a morar na mesma pousada, que tinha várias pessoas. Aí, numa dessas situações, ele tava assistindo um documentário não muito bom sobre religião de matriz africana, e eu falei, então, não vamos assistir esse, né? Vamos sair desse olhar meio que branco, colonizador, antropológico, e vamos para um outro documentário. E eu recomendei um que fala sobre esse processo de estar com o orixá, ser do terreiro, que é o documentário Eu, Oxum. O filme As Folhas Sagradas. Assim como também tem um documentário chamado As Donas do Terreiro, que vai falar ele é mais histórico, ele vai falar sobre o processo histórico de construção ou de estado do candomblé a partir das mulheres negras do candomblé. Para quem está nos ouvindo, os livros que são indicados aqui, os filmes e tal, isso vai estar em destaque na nossa página do Instagram depois, tá bom? Confere lá. Aliás, não, desculpa a última coisa. Gente, lembrando que no próximo ano, acho que a Mangueira vai colocar Exu como tema também. Então, isso é uma coisa... A gente já teve a Maria Bethânia enquanto tema, trazendo sobre as meninas dos olhos de Oiá. A gente já teve, por exemplo, temas como Iemanjá, enquanto o Carnaval. É só pra gente poder também saber o nível de enraizamento que o candomblé tem de maneira intencional ou não na vida de como a gente é enquanto Brasil, assim. Ou de quanto enquanto Brasis. Tem um certo tipo de cultura, de tecnologia que a gente se usa muito, mas a gente remete pouco, referencia pouco aos terreiros. Mas tem muita coisa do Brasil que é de terreiro. Inclusive de a nossa religião, o nosso catolicismo aqui não ser o mesmo. Pela presença do terreiro aqui. Não é a mesma coisa. Tava anotando aqui tudo. Sim, gente. E outra coisa, assim, para além da comida, que eu acho que também tem muito a ver com isso da energia e tal, é a música. Então, eu acho que vocês poderiam falar um pouco sobre a música nos ritos, né? Nas casas, nos terreiros. Como é essa relação? Por favor, Tiffany, fica à vontade, minha mãe. Esse Maia é pronta. Então, desculpa, as músicas, elas são... Eu posso dizer que são itãs. Tem muitas músicas que elas têm então, histórias. Elas vão trazer uma reflexão, uma memória viva ancestral, um legado civilizatório africano a partir da energia. Então, as músicas elas vão ter essa ligação também com símbolos, por exemplo, de renascimento, de contato, de energização, de corporeidade, porque trabalhamos muito com a questão da corporeidade, de ligação com o sagrado, porque a gente vai utilizar não só as músicas, mas os atabaques como instrumentos pedagógicos, instrumentos de ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual, e a música também vai estar compondo, né, construindo essa narrativa, esse processo de comunicação, né, de ligação com a nossa ancestralidade, com o mundo espiritual. Então a música ela tem por finalidade trazer essa ligação, né, entre o Aie, o Orum e o Aie, e fazer com que a gente possa rememorar, relembrar, celebrar a nossa existência e a existência daqueles que antecederam as nossas existências. Acho que é isso. Até aquilo que o Maia que sugeriu a gente tocar nesse ponto, né? E como não tem como fugir disso, né? A música, como falar da música popular brasileira e não perpassar isso, né? Eu lembro, Lia, que eu fiz aquela disciplina com a Sulamita, cultura brasileira. E quando a gente foi estudar sobre o samba, onde foi que nasceu o samba, gente? Onde foi que nasceu o samba? O samba é uma música preta, que nasce ali naquele contexto religioso também, né? Então não tem como falar de cultura brasileira e não perpassar isso, né? O Mike quiser acrescentar alguma coisa pensando nesse sentido. Amigo, acrescento sim. Acredito que, na verdade, não existiria música brasileira, de maneira geral, sem qualquer influência de terreiro. Assim, se a gente for pensar bem. A gente pode pensar, lógico, né, Tiffany? O samba, porque é uma coisa muito lógica, o carnaval, que é uma coisa muito lógica, mas não existiria música sem terreiro, porque não tem... Eu acho que essa frase de alguém que eu não vou conseguir referenciar tão bem, mas dificilmente
um lugar em que os negros em diáspora chegaram que a gente não conseguiu influenciar uma cultura inteira. Não existe um lugar que a gente não conseguiu influenciar de comida, a música, a tecnologia, a pensamento, a tudo. Mesmo no processo de total submissão, de subalternização. Assim, né, é por onde eu caminho nesse sentido. Não existiria música, não existiria provavelmente a maneira como a gente concebe os nossos chás, as nossas comidas, a maneira como a gente reza também. Acho que dificilmente, assim. Música, de maneira geral, amigo, é nisso que eu quero trazer, sabe? Alguém me perguntou, lembrando, gente, que as pessoas que mandaram perguntas não são da religião, né? Então, assim, às vezes podem ser questões muito óbvias. Mas teve alguém que perguntou, inclusive, se os serviços no candomblé, a pessoa falou serviço, me desculpa, não sei se aplica, se os serviços são pagos, porque ela tinha a impressão de que alguns serviços parece que eram pagos, e na Umbanda, até onde ela sabia, isso era gratuito, e no candomblé, alguns serviços se pagavam. Como é que é essa relação? Sim, existe a caridade no candomblé. Existe a caridade, existe o momento do aconselhamento, o momento do acolhimento, mas existe um momento que para alguns processos é necessário ter um valor em mão. Por quê? Porque, um exemplo, eu, Tiffany Odara, tenho o meu terreiro, mas se você chegar aqui para fazer um determinado trabalho, eu não vou ter os materiais. E aí é necessário comprar. E aí é necessário que existe, se a gente for fazer uma escala de 0 a 100, 90% de Ialorixás e Babalorixás, eles vivem da religião de matriz africana, né? Então ele cobra um valor, né? Porque para você manter um terreiro de candomblé, você precisa... Aliás, para você manter qualquer coisa na sociedade, você precisa de dinheiro. Então, a gente não pode censurar isso quando vem do candomblé, porque a gente sabe que existem igrejas que têm dízimos, para além dos dízimos, ofertas, para além das ofertas, campanhas. E isso você está pagando para ter uma bênção. E no candomblé, você paga para ter material e paga o chão, que seria a mão de obra daquela Ialorixá ou Babalorixá, que fez aquele serviço e que precisa daquele valor porque ele vive do candomblé, ele vive do jogo de búzios, ele vive muitas das vezes do trabalho. Às vezes ele faz uma caridade, eu faço muita caridade aqui no terreiro, mas existem trabalhos aqui que eu não posso fazer de uma escala de 0 a 10, 100%, 0,800, tem que ser 0,300, ou seja, pago, nem sempre vai ser grátis, né, para as pessoas entenderem. Né? Então, tem, por exemplo, às vezes eu vou na Feira de São Joaquim, que é a maior feira que tem, acredito, na América do Sul, né, que é uma feira imensa que tem em Salvador, que às vezes eu vou comprar um mói de folha, que no meu terreiro não tem, vamos supor, eu vou comprar manjericão da graúda, aqui tem da miúda, mas eu quero da graúda para um certo fundamento. E aí, na feira, essa folha me custa R$4, R$5. Né? E aí eu preciso comprar outras coisas, que aí eu vou gastar um valor, e eu preciso vir, muitas das vezes eu não vou ter como vir de transporte público ou de metrô, eu vou ter que vir de um carro particular, e aí eu tenho que pagar por esse carro, e isso demanda um custo. Né? E aí o custo do meu tempo de ir na feira, ou de pedir a um filho de santo para ir na feira, ou de pedir alguém para ir na feira, né? De poder fazer algo, tirar um pouco do seu tempo, ou de estar fazendo um bico, mas estar ali me auxiliando, e aí demanda isso, né? Que não seja nenhum valor acima do comum, fora do real, ou seja, valores são reais, mas valores que sejam de acordo com o preço, né? Que possa favorecer que eu não perca, nem a pessoa perca, entende? Sim, perfeito. Eu acrescento... Eu lembro de uma coisa, por exemplo, também, que é de um outro lugar, mas que pode ajudar a gente a pensar também isso que eu vou trazer. Eu, como cuidador, ou como da psicologia, a gente também tem eu penso em duas camadas, que o trabalho, o valor do meu trabalho, ele é aquilo que eu preciso o suficiente para eu fazer meu trabalho, para eu não sair prejuízo, para eu dizer, estou fazendo meu trabalho. Isso aqui é suficiente para mim. Isso me paga. Paga meus anos de formação, paga minha supervisão, paga meus estudos, paga tudo isso. E paga minha própria terapia, né? Lógico. Então, esse valor dá nisso, mas esse valor também é o valor que a pessoa paga para poder ter o próprio processo de cura dela. Então, por isso que os valores da terapia às vezes podem ser um pouco diferentes, um pouco distantes, porque a pessoa também tem que estar implicada naquilo que ela quer buscar. Se o processo de cura dela vai ser tanto ela vai precisar para poder pagar também. Então, o valor é isso que... Né, Tiffany? É por aí. Também está falando de cura, está falando de cuidado. Perfeito. Você trouxe o essencial, né? Então, se, por exemplo, eu tenho um problema espiritual e eu preciso, por exemplo... Gente, eu tenho hoje são meus filhos de santo, mas que chegaram aqui com problemas seríssimos, psicológicos, e que pós um processo espiritual, amenizou esse processo psicológico, entende? Então, esse processo de autocuidado e de cura que Maia traz. Perfeito. Você foi aí... Nota 10. 10 não, 10 é pouco. 100. Contemplado, gente. É isso. Pode acabar a gravação. Meu dia tá ótimo. Pode fechar o dia. Eu vou dormir, ganhei o dia. É isso. Ótimo. Pode fechar. Passa a régua no dia. Ganhou o dia. Estrelinha pra você. Mas sim, a gente recebeu perguntas no Instagram e também pelo Curious Cat. E eu tô falando isso por quê? Porque as perguntas nessa segunda plataforma, elas são anônimas. Então a gente criou meio que para as pessoas se sentirem à vontade, né? Pra perguntar.
E aí a gente recebeu qual a diferença entre o candomblé e a umbanda. Que eu percebi que é muito comum, que a gente recebeu nas duas, tanto no Instagram como no Curious Cat. Aí eu queria, acho que a Tiffany, para responder. Entre o candomblé e a umbanda é o seguinte, o candomblé, o candomblé vai ter toda a sua raiz, toda a sua origem, como eu falei, africana e tal, e tem um processo que a umbanda passa, que é um processo que a gente precisa falar, né, de higienização. Né, é um processo de higienização, e esse processo de higienização não é porque as pessoas da Umbanda, ou a origem da Umbanda é uma origem que não preste, não é isso. Porque é uma maneira que as pessoas que estavam à frente dessa religiosidade pensaram para blindar ou para proteger, porque a Umbanda ela faz uma ligação com o espiritismo, né, ela vai ter uma ligação com o espiritismo kardecista, né, então tem essa diferença, entende, com o candomblé e da Umbanda. Sim. É isso. Lembrar os nossos ouvintes que a gente vai ter um episódio também sobre a Umbanda, então a resposta está contenta, porque depois a gente vai ter mais conversa sobre isso com pessoas da Umbanda também. A gente repete a pergunta lá. Maia, isso aqui eu achei bem interessante porque parece uma questão bem pessoal mesmo. O que você diria para alguém que quer entrar no candomblé? Você precisa? Acho que é qualquer... Acho que eu acompanharia isso, você precisa. Me conta mais, me conta essa história. Porque também eu posso falar de um lugar que é muito resumido, de um lugar que é de uma pessoa que se iniciou há pouco tempo. Então eu vou querer saber, vou querer ouvir. É o quê? Porque eu percebo que parte do processo da aproximação com o candomblé, com a Umbanda, também vem um processo de mistificação. Que a gente sai de um processo de sub-religião e vai um processo de super-religião. Eu quero saber qual é o meu orixá, com ascendente em outro orixá, com lua em orixá. Não, tô achando que eu sou de Oxum, com acidente em Iemanjá e com lua e não sei o quê. Então, também tem esse processo, que a gente da Umbanda acompanha uma coisa muito parecida, quando a gente estava num evento de uma pessoa que foi pesquisar sobre terreiro, e fica uma coisa muito parecida com isso. Tem maneiras da gente poder chegar assim. Então, o que eu recebi de ensinamento, no caminho que eu tenho, no pouco caminho que eu tenho, foi que você chega no candomblé pelo amor, pela dor. São também caminhos, dor enquanto adoecimento do corpo, enquanto fraqueza, amor também por esse processo de amor mesmo àquela religião, mas eu tentaria ouvir mais, assim, mas de qualquer maneira tudo isso tem que ser acompanhado pelo processo da pessoa se ver mesmo, e talvez de tentar assentar que o local da religião, dos terreiros, ou dos candomblés, ou das umbandas, ou tudo isso, em sub-religião, super-religião, ela é uma religião qualquer. Eu acho que pautar isso, que é uma religião como qualquer outra, ajuda aí nesse processo da pessoa se ver. Porque acontecem umas coisinhas meio estranhas às vezes. Queria muito te ouvir, Tiffany. Então, acho que a pessoa tem que saber o que ela realmente quer, não é? Ela tem que se identificar, se perceber. É uma religião que demanda responsabilidades, não é algo... É lindo, é belo, minha religião é linda, né? Vou dizer assim, religião, para vocês entenderem, né? É uma coisa linda. Que eu adorei o candomblé, muita comida, muita fartura, mas demanda uma responsabilidade de você nascer para o mundo físico e nascer para o mundo do orixá, de você ter atribuições e funções no terreiro, desse autocuidado com o outro, de responsabilidade, né, de não estar fazendo uma atriz ou um personagem só para você dizer que é a pessoa que é do candomblé, que você... Eu vejo muito isso, eu sou antirracista porque eu sou do candomblé, não tem nada a ver, são coisas totalmente distintas. Então, para você adentrar a religião de matriz africana, você tem que saber o que você realmente quer, né, para você não estar levando as coisas na brincadeira. Sagrado, a religiosidade não é brincadeira. Então a gente passa agora para o terceiro e último bloco. Então, gente, dando seguimento à nossa conversa, eu queria muito que tanto a Tiffany quanto o Maia, mas começando com a Tiffany, a gente discutir essa questão do gênero e sexualidade na religião, né? Como o Maia pontuou lá atrás, as igrejas cristãs não são, em regra, hoje tem raríssimas exceções de igrejas que são ditas igrejas inclusivas, que recebem gays, lésbicas, transexuais, mas ainda são a minoria e são perseguidos por conta disso. Então, historicamente, a religião cristã, católica, evangélica, não é lugar de acolhimento para essas pessoas como nós. Eu me coloco porque também sou um homem gay, né? E para você, Tiffany, como foi para você o acolhimento na sua religião? E aí você não ocupa um lugar qualquer na religião, né? Você ocupa esse lugar de autoridade na religião. E aí eu também coloco, porque no catolicismo, por exemplo, é problemático, né? É recomendado que um padre não seja homossexual. Apesar da gente saber que a realidade da homossexualidade no clero tá aí para todo mundo ver e não ver, mas tá ali.
Então não se aceita, é como se fossem duas coisas incompatíveis. Você não pode ser homossexual e ocupar aquele lugar de autoridade religiosa. A não ser que você faça em segredo, né? Não diga a ninguém, que ainda tem isso ainda. O errado é quando aparece. Se ninguém souber... Não tem acolhimento, né? Não vou dizer a vocês que tem acolhimento, porque ainda eu vivo naquele momento de desconstrução, né? De desconstruir algumas cabeças, de desconstruir algumas pessoas. Muitas vezes eu não quero desconstruir ninguém, cada um que lute, vou ser bem sincera, porque eu acho que as pessoas precisam entender que ninguém está numa bolha. As religiões de matriz africana, ela sofre uma influência muito grande do catolicismo e cristianismo ortodoxo, né? Ela tem essa influência. Por conta dessa influência, vai se entender que homem que tem pênis e mulher que tem vagina, não nada pode fugir disso. Isso vai impactar diretamente na vida dessas pessoas. Só que as pessoas de religião de matriz africana, elas acabam que reproduzindo essas violências, que por sinal são violências intimamente ligadas com a intolerância ou racismo religioso, né? Que persegue também a religiosidade. Mas o racismo, ele tem diversas maneiras de oprimir, né? Ele vai aparecer em diversos circuitos de opressão, ele vai criar diversas características para oprimir determinados grupos que não estejam ligados com essa maneira colonial de se pensar e de se ver o mundo. Então, para mim, na religião matriz africana, enquanto Yalorixá, é um desafio 24/48. 24/48 é um ditado que a gente tem aqui, né? 24 horas mais 48 horas, diariamente. E afirmar minha existência de lugar, né, de equilíbrio, de extensão da natureza, de pluralidade da natureza, de mostrar que os peixes eles vão mudar de gênero, né, ou de sexo, como queiram, que o cavalo marinho ele assume uma posição que no mundo humano é diferente, e que a natureza ela é diversa em sua plenitude, e que as próprias religiões, como todas, elas não conseguem responder essas pluralidades que existem na humanidade, quando a gente vai falar de corpos intersexos, antigos, erradamente falado como hermafroditas, porque não é hermafroditas, mas são corpos intersexos com dúbios genitais ou sem nenhum genital, né? Ou de corpos que têm falo, mas que têm útero, né? Então, aonde é que dentro das religiosidades se explica essa pluralidade, essa diversidade humana, né? Então, quando eu coloco o meu corpo dentro da religião de matriz africana, é uma maneira de dizer a cisgeneridade, a heteronormatividade, ao racismo religioso que eu vou estar ali, e que é um direito meu ancestral, respaldado pelas energias. Acrescentando, e aí passo para o Maia complementar também, vocês acham que há então uma resistência maior para as pessoas transexuais no terreiro, que de repente não, me parece não haver para quem simplesmente entre aspas, é homossexual, é gay, Maia? Eu vou tentar meio que estar nesse limite da zona de repassar aquilo que eu já ouvi dentro de terreiro. E uma coisa que eu vi, que eu acho que a gente pode compartilhar aqui, me disseram o seguinte, sem bicha, sem travesti, sem sapatão e sem matamba, o terreiro não seria terreiro. Isso eu vi de uma pessoa de cargo para poder dizer também que a nossa história também está costurada nisso, mesmo que sendo invisibilizada, mesmo que sendo uma história violenta. Existe uma figura que foi muito importante, eu acho que eu consigo mais ou menos dizer de maneira que eu peço muito licença para poder dizer isso, que foi de influência para o terreiro em si, interseccionado com essas questões de gênero, que foi Josinho da Gomeia. Ele foi muito importante para a gente poder entender também lutas e validações que aconteceram. Então, eu não posso jamais compartilhar toda a história, porque é uma história de uma vida inteira, de terreiros inteiros, de pessoas inteiras, mas para quem quer ouvir, é uma das histórias possíveis, assim como a Tiffany, que tá sendo essa história em vida, ou que tá sendo. Mas acredito que a gente pensa isso, que é isso, amigo, não tem muito o que falar não, mas é por aí sim. Lá atrás, né, a questão de Josinho da Gomeia, a gente tem pela Inquisição no Brasil, né, a primeira visita da Inquisição, a gente Chica Monicongo. Monicongo significa um cargo lá em Angola, nação Congo, né, que vestia roupas de origem quimbanda, originária, segundo os escritos, roupas semelhantes às de feiticeira. Ela se vestia do gênero oposto. Em 1591 já existia esta mulher, né, que foi condenada, foi denunciada à Inquisição das cortes portuguesas. Então, a gente começa a perceber que nossos passos vêm de longe quando a gente pensa em Chica Monicongo, Joãozinho da Gomeia, e como a gente pode reinventar, né, como a gente pode reinventar e criar espaços para que o Candomblé de fato seja uma religião de acolhimento, uma religião que possa agregar todos, todes e todas. Gente, eu também jogo mais um nome pra gente pensar, que é Castiel Vitorino Brasileiro, que é uma travesti do Espírito Santo, que acho que no YouTube que ela tá lançando uma série de vídeos falando e conversando com travestis mães de santo, mas da Umbanda. Então talvez seja interessante a gente também ver, que tem interesse e dar uma olhadinha. Castiel Vitorino Brasileiro. Massa, obrigado, Maia. Tiffany, um dos pontos que você tinha sugerido para a gente abordar, né, dentro desse campanha do racismo religioso,
um racismo ambiental também, né? Você colocou da situação do próprio terreiro que você está à frente. Eu tenho um pouco de contato com isso. O meu namorado trabalha no IPHAN, e o IPHAN é esse órgão responsável pela preservação do patrimônio, e os terreiros são esquecidos disso, né? Se preservam os templos católicos, sobretudo, né? Mas os lugares de outras expressões religiosas parece que não se tem o mesmo cuidado, né? Sim, perfeito. Eu estou aqui já há 3 meses com ofício encaminhado para a Prefeitura Municipal da última enchente que teve aqui no terreiro, que desceu, porque assim, Lauro de Freitas é uma cidade, seu nome originário é Ipitanga, porque ela nasce à margem do Rio Ipitanga, ou seja, a cidade ou as Águas Vermelhas, a cidade das Águas Vermelhas, significaria. Mas aí muda o nome da cidade para Lauro de Freitas, uma cidade que é cortada por 5 rios, segundo os mais velhos, 8 nascentes, e esses 5 rios atuais que existem na cidade totalmente poluídos por conta do racismo ambiental mesmo, né? E aí o terreiro, na frente dele tinha um dos rios, que é o Canal dos Dois Irmãos, onde atualmente está totalmente poluído. E toda vez que chove por conta da especulação imobiliária, da vinda da cidade, das construções, que não são da periferia, mas construções de condomínios de alto luxo, do capitalismo, se é colocado esses rios dentro de manilhas, tubulações pequenas, onde quando chove eles não comportam. E acaba que o lado todo da periferia começa a alagar. E o terreiro é 100% atingido, 90% atingido, né? Porque as residências nas partes superiores não são. E aí algumas casas de alguns orixás estão danificadas por conta das últimas enchentes. E a gente escuta que são casas que não moram pessoas físicas, a prefeitura não quer adentrar. E aí o mais engraçado, Lindomar, Maia, a Lia, né, e a todas as pessoas que nos escutam, é que eu estou falando de um governo democrático de esquerda, um governo progressista, um governo que dialoga com a base, com as comunidades, com movimentos sociais. E esse governo, né, e aí eu vou lembrar de Sueli Carneiro quando ela diz: entre a esquerda e a direita eu sou a negra, entre a esquerda e a direita eu sou a travesti preta, eu sou a pessoa do candomblé. Porque os candomblés, os terreiros de candomblé, desculpa, que não tem nenhum selo, que eu vou dizer que o selo é o tombamento, ele não vai ter nenhum amparo. E os que estão tendo o selo, né, o selo de resistência, ou de candomblé terreiro mais antigo, mesmo assim vai ter uma ajuda, mas de maneira precária, alguns que eu conheço. E o meu, no caso, pelo fato de eu ser mulher trans, vai sofrer. E aí a poluição do rio, com o descaso da gestão, com a falta de responsabilização, de poder fazer uma obra de intervenção, de amenizar ou de indenizar diversos materiais religiosos que perdemos, é tamanha, né? Então, já chegou aqui quartos de orixás que eu tive que demolir para reconstruir de novo, porque a enchente rachou, né? A água rachou literalmente. Uma poda de árvore, quando a gente pede, leva às vezes 1 ano para chegar. E aí eu falo de uma cidade que eu não posso cortar nenhum tipo de árvore, porque senão eu pago uma multa para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? E que eu tenho que estar com pires, e eu vou dizer pires no sentido de pedir esmola, de pedir favores a uma gestão que não quer vir, que não quer adentrar esse espaço, que muitas das vezes a árvore cai na casa do vizinho e a responsabilidade é do terreiro. E a gente vê esse cenário totalmente diferente com outras religiões. O candomblé, na atual pandemia, nós fomos orientadas e orientados a não fazer nenhum tipo de função ao público. E a gente percebe que isso é o contrário com algumas igrejas. A gente não está fazendo nenhum tipo de atividade religiosa só interna com quem já está no terreiro, né? Mas algumas igrejas estão aí tocando, tendo cultos, né? A pessoa está entrando e está lavando a mão. A pessoa está com a máscara. A pessoa está em um banco e é outra em outro. Mas acaba que, de uma certa maneira, tem aglutinações. As pessoas são aglutinadas. Enfim. Esse é um lado de racismos, eu posso dizer racismos, no plural, né, de como a gente é atacado. E o racismo ambiental é um problema muito grande na minha vida que me adoece, gente. Então, para mim, é muito triste esse processo que eu passo aqui atualmente, por conta dessa desvalorização de um rio, que não só afeta o terreiro, mas afeta toda uma comunidade, não só a comunidade onde está o terreiro, mas circunvizinhas. E a gente percebe o descaso do poder público, né? E quando a gente vai falar enquanto terreiro, fazer requerimento enquanto terreiro, parece que não é ninguém que está falando, que é apenas um inseto ali atrapalhando ou fazendo ruídos. Difícil. Pegando caro nisso de alguma forma, já que muito provavelmente talvez as pessoas que são as autoridades do município se entendam como cristãos, né? É o que a gente espera, assim, entendendo que a maioria da população, pensando nisso, pensando num campo de diálogo possível, de diálogo interreligioso, eu queria saber, tanto do Maia quanto da Tiffany, o que vocês acham que é importante dizer para as religiões cristãs, para o cristianismo no Brasil, católicos, evangélicos, que vocês, enquanto pessoas que são de terreiro, que são alvos desses diversos tipos de racismo e de preconceito, potencializados, nascidos no púlpito das igrejas, historicamente, na maneira como se prega, se ensina acerca disso, desde lá atrás de dizer que negro não tinha alma, enfim. Então, pensando nesse espaço de fala agora, o que vocês diriam, pensando em construir um diálogo com essas pessoas, o que vocês diriam do lugar de vocês? Eu só vou pedir licença também para poder ratificar o que Tiffany trouxe, para saber
como a gente se costura. Ela falou assim, Tiffany, você me corrija se tiver ouvido errado. Eu adoeço junto quando vejo o rio que tá poluído. É uma mulher de Oxum que tá falando isso. É uma pessoa que bebe das águas de Oxum. É uma pessoa que sabe a influência disso. Que não é só um rio. Não é só o rio da minha cidade. Mas é o rio que eu também sou. O rio que também tá dentro de mim, que também tá fora de mim. Então, é esse nível de adoecimento também quando a gente pensa sobre racismo ambiental. É nesse nível que a gente tá. Porque acho que uma coisa que foi cortado, tirado da gente, enquanto se perceber enquanto sujeito, é essa nossa separação com a natureza, que é totalmente uma separação ficcional e tosca. É uma separação tosca. É uma separação muito tosca que algumas religiões vão pautar. Assim, e que a gente, com o pensamento moderno também, ou dito moderno, vai poder dizer. Mas essa é uma ficção. Quando a gente, pelo menos pra mim, que foi o processo que nasci de um lugar de cristão e agora me bebedo e sou também de uma religião de matriz africana, eu percebo essa diferença de pensamento de sujeito com a natureza, assim, só pra ratificar. Assim, eu acredito que seja um pouco difícil esse diálogo interreligioso, porque tem que ter um processo que é de se assentar a culpa mesmo, de se assentar a responsabilidade. Nem todo mundo quer bancar isso. Assim, é um processo de assumir que coisas foram feitas, historicamente foram feitas e historicamente estão sendo feitas. Então, quando eu falo historicamente, não é sobre uma história morta, mas uma história que está hoje, que a gente veio no racismo linguístico, no racismo ambiental, no racismo religioso. Então, é de primeiro conseguir assumir essa culpa, que não é uma culpa cristã, aliás, mas é uma culpa, não da palavra cristã e da literatura cristã, mas de assumir isso, de assumir essas responsabilidades. Eu acho que começa-se daí. Esse é o começo, para começar o diálogo. Uma boa reflexão mais atrás, né? Então, meus inimigos não são os evangélicos, não são os cristãos, não são os católicos, né? Meus inimigos são as pessoas que se utilizam das religiões para disseminar o ódio, o machismo, a LGBTfobia, a misoginia. Eu vou lembrar de uma autora norte-americana chamada Bell Hooks, que ela vai falar que o amor é uma prática libertadora. E a própria Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 13, diz que o amor é um dom sublime. Então, se você não consegue amar quem você vê, você nunca vai amar a Deus a quem você não vê. Então, as pessoas precisam disseminar mais amor. Eu tô cansada de ouvir as pessoas dizer que Jesus me ama e as pessoas me odiarem. Eu quero que as pessoas me amem porque eu tenho convicção plena, mesmo não sendo cristã, católica, evangélica, que Jesus ele me ama, ele me adora. E eu mesmo por ele. Dentro da minha fé, dentro da minha crença, dentro das minhas possibilidades. O mundo ele é plural, a gente não pode estar prendendo todo mundo a um único só pensamento. A gente precisa respeitar o outro. Mais uma vez entra o amor. Amar e ter empatia ao outro. O mundo tá tão desgostoso porque a gente esqueceu de pregar mais amor. E isso é necessário e vital. Essa última fala da Tiffany me toca muito porque, veja bem, ela é uma pessoa que não é cristã, mas que compreendeu muita coisa que muitos cristãos hoje assim não chegam nem perto, né, de pôr isso em prática. E se a gente realmente pegar esse princípio do amor que está no Candomblé, que está no cristianismo, e colocar em prática, a gente vai deixar de perder isso aqui que a gente está tendo agora. Porque quando a gente deixa de amar o outro, a gente deixa de conversar com o outro. Então a gente não conhece o outro, a gente não cuida, né? A gente não serve o outro. Então eu fico muito feliz da gente poder fazer isso hoje. Eu saio dessa conversa assim, com o coração cheio de amor mesmo e de alegria de estar conversando com vocês. E eu queria saber, essa pergunta vai para vocês dois, qual a grande contribuição que o Candomblé tem para dar, que tem dado, né, para uma sociedade que talvez não tenha notado essa contribuição por conta da intolerância religiosa. Mike, quer começar? De maneira nenhuma, Tiffany. Pode começar. Meu Deus. Então, uma das grandes contribuições é o que a sociedade tem perdido, né? O respeito ao mais velho, a tradição oral, os ensinamentos orais, a oralidade como prática de conhecimento, de entendimento e de se trabalhar um processo de aquisição de conhecimento, o processo de alfabetização e letramento vai trazer a oralidade como um dos mecanismos de processo de alfabetização e letramento, conhecimento, o resgate de povos que construíram, que deram sangue para que hoje essa nação, que vive um mito de democracia racial, possa estar de pé. Olhando para a pandemia, a contribuição da higiene, da higienização. A gente quando a gente acorda de manhã, a gente não fala com ninguém, a gente não tomar um banho, não fazer o afô, né, de escovar os dentes, de falar com o tempo, de se higienizar, de sempre estar limpo. Então o Candomblé já trazia isso, de estar tudo limpo, tudo com cuidado, tudo com harmonia, de cuidar do outro, porque se você sai de máscara, você está também pensando no outro. Então a gente cuida do outro, a gente faz algo sempre pensando no outro. Então são uma das contribuições que o Candomblé sempre deixou estampado na sociedade e as pessoas nunca valorizaram. Principalmente o respeito às crianças, aos ibejes, que nos ensinam
né? Então a gente vê aí o genocídio, a barbárie, a escrotidão, gente, a covardia com nossas crianças, que é doloroso, que mexe muito, e que a gente às vezes está tão atarefado com nossas vidas diárias que a gente não está nem aí para a dor de uma mãe. E quando a mãe chora, né? E quando uma mulher chora no candomblé, porque o candomblé é uma religião matriarcal, toda a comunidade chora junto com essa mãe. Então é ter empatia, não só o amor, mas as dores do outro. E para concluir, né, já para concluir, eu quero agradecer, Maia, a você de coração pela oportunidade, agradecer a Lindomar, a Lia, não é isso? Pela oportunidade de me trazer nesse espaço, enquanto protagonista, enquanto quebra de silenciamento, porque a Audre Lorde já dizia, o silêncio não nos protege. Então, quando eu falo, quando eu participo, quando eu estou interagindo, eu estou quebrando a máscara da colonialidade, lembrando a Grada Quilomba, que nos foi imposta a gente não falar. E quando a gente fala, a gente vai desmistificando, vai desconstruindo, né, algumas ignorâncias. A gente tira algumas pessoas que estão presas lá ao mito da caverna, lembrando Platão. A gente tira essas pessoas e coloca essas pessoas no centro para conhecer outras possibilidades. Muito feliz estou, meu coração sente de alegria, gratidão. Ai, que lindo, Tiffany, sua fala é muito bonita. Assim, o que eu posso contribuir da minha parte é de... Eu consigo bancar alguma ideia de que não existiria Brasil sem terreiro. Então, tá hora... Rever isso é me reconhecer enquanto gente que ocupa esse espaço, nesse tempo, nesse agora, e rever a história do meu lugar, a minha história. Então não seria difícil, por exemplo, perceber e reconhecer na história de cada um que tem algo de terreiro, que tem algo do lido com as folhas, que tem algo do lido com as pessoas, tem as benzedeiras, tem as rezadeiras, tem muita coisa que se costura que a gente não reconhece, não referencia enquanto terreiro. Ou enquanto religiões das sociedades indígenas, por exemplo. Isso é muito forte pra gente. Isso existe. Então reconhecer isso é reconhecer a gente mesmo. Mesmo enquanto lugares que se ocupam enquanto cristãos e qualquer outro lugar. Porque isso é do nosso lugar, é da nossa terra. Então, acredito que reconhecer isso é reconhecer essas práticas, é rever essas práticas, é reolhar. Assim, no movimento que eu tentei trazer hoje, eu tentei trazer algumas pessoas, como eu trouxe o poema da Mãe Janu. E eu queria também trazer uma outra galera que tá pensando também, que tá falando não só sobre, mas falando com axé, falando com o terreiro. Que aqui a gente tem alguns artistas, uma galera que vai bancar isso, que é, por exemplo, o Pedrinho da Silva, que eu recomendo muito, que é uma pessoa maravilhosa que tá aqui. Eu recomendo, por exemplo, a Aline Furtado, que também, além de ser uma pessoa que vai se beber dos seus interiores, de cidade interior, vai se bebedar também de práticas de repensar a colonialidade e reaver histórias. Também tem o Ailson Heráclito, que, se não me engano, ele é do Rio de Janeiro, o Yuri Cruz. Por que eu estou falando esses nomes de maneira quase aleatória? Mas também para a gente pensar que rever visualmente o terreiro, rever sonoridades, é também se aproximar. O terreiro, eu queria propor que o terreiro fosse alguma coisa que não fosse além distante, mas ele é um terreiro que a gente se aproxima. É um terreiro que de repente a gente vai pra uma festa. E vai ver, vai comer. É um terreiro que a gente vai ver nas nossas artes. Também trago uma galera da música, que é muito importante. A Serena Assunção, a MC Tal, o Matheus Aleluia, a China França. Pra gente também poder escutar essa galera. É isso, gente. Mas muito obrigado pelo espaço. Tiffany, você transborda amor. Realmente não tem como dizer que não é de Oxum, é dando a lunda. Dá pra ver o amor na fala. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado o convite, Lia e Lindomar. E é isso, agradeço muito também quem está escutando. Quem se propõe a escutar e dar o cliquezinho no podcast de hoje também tá se propondo a uma escuta. Então espero que tenha chegado em algum lugar. Mas se quiser deixar seu Instagram. Meu Instagram é @maianetopsi, tudo junto. maianetopsi. Tiffany também, se quiser falar seu Instagram pra galera te achar lá. Vou deixar até escrito ali, escreveu, né? Então é THIFFANY Tiffany Odara. @Tiffany Odara, meu amor. Se tiver outra no Brasil é contrabando, hein? Gente, quero agradecer muito. Tiffany, a gente que agradece pela oportunidade de ouvir você, de aprender da sua fala, da fala do Maia. A gente é que agradece. Assim, gratidão. Ter a possibilidade de aprender com vocês. E aí agora falando do nosso lugar de cristão, né, lembrando que a gente tem lembrado em alguns outros momentos. Racismo, gente, é pecado. Já que é pra gente falar numa linguagem que o crente entende, racismo é pecado, a transfobia é pecado. É muito estranho ver as pessoas quererem se apostar no discurso de Jesus para fazer um discurso de ódio, porque ontem mesmo, lendo a Bíblia, eu me deparo com Jesus tendo contato com pessoas de outras religiões, que não eram judeus, por exemplo. E não houve da parte dele nenhum discurso agressivo de não receber, de não respeitar, mas sempre de acolhimento. Então, minha gente, não sei qual é a Bíblia que vocês estão lendo, vocês que são cristãos e estão ouvindo a gente, porque revisitem a vida de Jesus narrada nos evangelhos e vejam como é que ele lida com as pessoas de outra religião, de outra cultura, quando ele se encontra com essas pessoas. Porque, então, você está errado se você está indo numa direção diferente. Então, meu agradecimento, quero deixar a fala para a Lia, se ela quiser acrescentar alguma coisa, mas já se despedindo dos nossos ouvintes e agradecendo quem ouviu até aqui.
E não perde os próximos episódios, tá bom? A gente continua com a série Pluralismo Religioso no Brasil. Ok, só reforçar mesmo meu agradecimento, né, tanto a Tiffany, ao Maia, Lidomar, porque compartilha esse espaço comigo, e a todo mundo que está ouvindo até agora, dizer que a gente é muito feliz em poder fazer isso, e reiterar que não é um espaço de proselitismo religioso, a gente não está aqui para tornar todo mundo crente ou converter alguém a qualquer religião que seja, a gente está aqui porque eu acho que quando a gente dialoga e quando a gente conversa com as pessoas, a gente está vivendo, a gente está aprendendo a viver, né? Então, principalmente nesses tempos de pandemia, vamos aprender a amar, a viver, a respeitar o outro. É isso, gente. Muito obrigada. A gente agradece muito todo mundo. Pedimos que, se você puder, você fique em casa, você tome todas as precauções possíveis para que esse período de pandemia acabe o mais rápido possível e que todo mundo volte a se ver, volte a aglomerar. E é isso. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast O Hebreu. Compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos e nos siga também no Instagram, que é @ohebreu. Conta pra gente o que você achou, suas críticas, sugestões, dicas. A gente tem um e-mail pra isso, que é podcastohebreu@gmail.com. A gente se encontra no próximo episódio e até lá.